pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Assistiram o último vídeo? Eu quero que vocês comentem aqui pra mim o que vocês acharam. E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais pra gente de dúvidas, de questionamentos que a gente pode trazer nos próximos vídeos. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, trabalha todos os dias comigo e com toda a nossa equipe na XYZ. E eu resolvi trazer ele para um podcast. Agora está sendo o nosso segundo podcast, né? Então é muito especial. Eu resolvi trazer alguém da equipe para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre todo esse mundo do 3D e tirar algumas dúvidas de vocês. Até fiz algumas dúvidas peguei algumas perguntas no Instagram e tudo mais. E a gente vai responder tudo aqui hoje, tá? Então, estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês, trazer alguém da equipe. É o Pedro Peixoto. Então, queria deixar ele dar uma introduçãozinha aí para vocês sobre um pouco do nosso trabalho e contar como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na faculdade, isso tem 6 anos? Por aí. Por aí tem 6 anos que a gente se conheceu e a gente começou a fazer juntos a faculdade. E eu era da equipe que só estudava. Já o Peixoto era da equipe que só conversava no fundão. Conta aí um pouquinho pra gente da sua experiência na Unitri. Estou muito feliz de estar aqui, né? Primeiramente, a gente tem construído algumas coisas juntos nessa parte de 3D, de trabalho, e é uma coisa que começou desde a época da faculdade, né? Então, a gente acabou se conhecendo, né? Era da mesma sala. A gente acabou fazendo um trio, né? Eu, ela e Tomás. E a gente acabou trabalhando junto. Foi muito legal, né? Foi A gente ficava ótimo. lá, eu tava morando na época na casa da minha avó e minha mãe, e a gente tava esperando a nossa casa ficar pronta. E aí a gente ia pra minha avó, ficava lá até 2 da manhã fazendo projeto, Até varava a mais, noite, né? 2 dias acordado. Foi muito bom. Eu acho que esse laço, essa experiência que a gente acabou construindo na faculdade que desenvolveu a gente para a vida adulta, né? É. As Então, responsabilidades, as datas, os prazos que a gente tinha que cumprir justamente. nos projetos da E faculdade. acabou que a gente criou um workflow bom juntos, né? Aham. Você É. com a parte mais de cabeça, né, de organizacional das coisas, o Tomás ali melindroso, eu com a parte mais da O estética. Tomás é assim, tem que ficar. Essa linha é Exatamente. exatamente onde ela é. Aí eu já falo assim, Tomás, nós temos que entregar. Então, às vezes, a linha vai ficar 1 centímetro pro lado. E é engraçado, né? Assim, a gente foi realmente construindo juntos um trabalho. E aí, depois, o Tomás veio e começou a fazer comigo todas as coisas da XYZ. Só que o Tomás nunca foi, assim, ele prefere fazer planta humanizada, ele prefere fazer algumas coisas que não tanto 3D. E aí a gente começou a trabalhar nisso e teve um dia que você foi lá no escritório. Foi. Ele não tava com a gente na XYZ. Aí você foi lá no escritório e eu fui te apresentar o 3ds Max, né? Que é o software que a Corona. gente trabalha. Me conta aí, na hora, tipo, você achou um bicho de 7 cabeças? O que você pensou? Eu tava usando outros softwares, eu lembro na época, querendo ir mais para a área do 3D, porque na verdade eu escolhi arquitetura para fazer porque não tinha mais outra opção, né? Então era a coisa mais próxima, assim, eu sempre gostei de desenhar desde criança, sempre Uhum. gostei dessa parte estética. Então era alguma coisa que me agradava, mas nem tanto, assim. Nunca foi o que eu queria fazer, porque a parte de projeto eu nunca gostei muito. Só que eu te acho muito criativo, né? Enfim, você Então essa gosta dessa parte questão da inspiração. justamente referência e Uhum. tal. Então essa parte sempre foi o que me chamou muita atenção. Então para ir pro 3D para mim foi uma solução envolvendo essa parte de trabalho, né? Porque para mim era mais fácil assim, não era tudo muito encaixotado, eu podia viajar, eu podia trabalhar com mood, eu podia trabalhar com luz, Uhum. ambiência, acaba sendo um trabalho mais artístico, então era o que me agradava. Eu usava outros softwares, então quando eu conheci o 3D Studio Max, por a interface dele ser um pouco mais assustadora de É. cara, assim, eu dei uma arrepiada. Mas é tranquilo, depois você vai acostumando com workflows, atalhos, tudo que você tem para fazer ali. E é uma ferramenta muito completa, né? Você tem Uhum. muita coisa lá dentro, você tem muita solução lá dentro, você acaba tendo utilização de muitos plugins também que vêm para somar. Então é um software muito É. completo, assim, a gente consegue uma qualidade de trabalho final excelente. Eu lembro que na época você estava no Blender. Tava usando o Você fazia Blender. Blender e tudo, e aí eu peguei e falei assim, não,
deixa eu te mostrar isso aqui, que isso aqui é o que a gente tá trabalhando, que tá sendo muito bom. E aí eu lembro que ele foi lá no escritório, a gente conversou, te dei uma primeira introdução, e aí depois você não saiu É. do Max, né? Você Não. continuou. Eu fiquei ali Aham. Blender Max, às vezes pegava um outro software para É. trabalhar, mas assim, acabou que o Blender ele tem uma comunidade muito forte, né? Então a galera Uhum. sempre se ajuda, tem uns plugins e tal, então você precisa baixar muita coisa. O Max acaba sendo muito mais completo, então você consegue agilizar o seu trabalho muito mais rápido, otimizar toda a parte que você tem ali de 3D, e o Corona também é muito otimizado, né? Eu acabava usando Cycles ou algum outro renderizador ali no Blender, então isso acabou agilizando muito o trabalho, né? Assim, conseguiu me dar uma impulsão muito maior de trampo. Eu vejo uma diferença, assim, do 3D Studio Max para os outros softwares, que é com a questão de compatibilização com os clientes. Porque hoje, como empresa, a gente tem que pensar nessa questão toda da compatibilização Aham. também. Porque a gente recebe muito arquivo de arquiteto, a gente recebe muito 3D dos arquitetos, e normalmente os escritórios hoje aqui no Brasil usam SketchUp Google. Então, assim, é uma ferramenta que é a mais utilizada desde o início da faculdade, o pessoal já Sim. introduz o CAD e o Sketch. Por ser, Então, acaba sendo também mais leve, né? Uma interface mais sim, amigável, então a galera começa a aprender ali e é fica um mais software fácil. também que, digamos, de custo para o É, pessoal que está ali na faculdade, tudo, conseguir trabalhar, ele é um software mais barato. Então, é mais fácil de utilizar em todas as formas dele. E é por isso que nos escritórios o pessoal utiliza muito o SketchUp. E aí a gente recebe muito no SketchUp para levar para o 3ds Max, né? uhum, Que é o que a gente faz hoje ali na maior parte dos projetos. E isso no Blender, por exemplo, é uma coisa é, que é complicada. Então, tem alguns softwares que são complicados a gente fazer essa compatibilização. O 3ds Max, por incrível que pareça, é um software que é muito bom para compatibilizar isso. Cada vez ele vai ficando mais atual, sim, né? sim. E aí, eu queria trazer um pouquinho pra gente aqui dos assuntos de iluminação. Eu até no último podcast falei um pouco com o Beto e a Letícia sobre a questão de material. Que às vezes as pessoas olham essa mesa e não pensam o que a gente pensa. Uhum, Como artista 3D hoje, a gente pensa assim: quanto de reflexo tem nesse MDF, quanto de luz ele vai rebater, tem uma luz vindo dali na gravação, então vai ter essa sombra sim. dos lados, vai ter iluminação A aqui. textura, né? O noisezinho aqui. Exatamente. Então, muitas vezes acontece o que a gente comentou, a gente fez uma interação da XYZ ano passado, né? E eu conversei muito isso com os meninos, que eu queria que você falasse um pouco agora sobre material. Que às vezes a gente joga uma iluminação, o cliente fala assim: nossa, mas eu queria que a parede fosse mais escura. Aham. Sabe? Tudo bem, a parede, eu posso colocar ela mais escura, mas se a gente for tratar como realidade, a realidade é onde ela tá Sim, rebatendo luz, sim. sabe? Geralmente o cliente faz, o arquiteto, né, o cliente, o construtor, enfim, faz o projeto ali 3D e ele não trabalha iluminação, então ele Uhum. coloca uma textura e ele quer que aquela textura ela fique igual no projeto que não tem iluminação. E logicamente quando a Exatamente. gente tem uma iluminação vindo mais quente ou mais fria, isso tudo vai mudar. Um Muda sol tudo. realista, um spot descendo, vai fazer uma sombra em tal parte Uhum. do material e acaba que o pessoal, nossa, mas não era dessa cor, ia ficar assim e tal. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Pra às vezes ir ajustando um pouco a cor, ou deixando ela um pouco mais escura, ou deixando ela Uhum. um pouco mais clara, mexendo ali no brightness, né? Alguma coisa assim, para ir conseguindo controlar isso para acabar atendendo o cliente. Mas eu acho importante também a gente conseguir trazer essa conscientização para o cliente, né? Sim. Tipo assim, ó. Você tá me enviando a maquete, mas a gente vai trabalhar uma iluminação externa, uma iluminação artificial, uma iluminação natural, uma luz mais dura, aqui vai ter uma penumbra, aqui vai ter alguma coisa assim, para o cliente entender justamente que ali vai sofrer algumas alterações justamente por causa de iluminação ou mesmo do glossiness, né? Da refração, da reflexão do ambiente, então, do material. Se ele é fosco, se ele é É, brilhante, justamente. como que vai ser esse trabalho. Existem muitas, porque assim, às vezes chega o projeto pra gente, tá madeira. É uma madeira crua que a gente vai colocar ali, reflexo, toda a Uhum. iluminação, glossness. Aí a gente vai e coloca madeira fosca. Aí o cliente vai falar assim, não,
é brilhante. Então, assim, é muito importante ter essa interação com o cliente, que é o Sim. que eu mais busco ali na gestão dos projetos, fazer. Por quê? Porque para o cliente poder entender que tem essa iluminação que vai mudar, mas também a questão do jogo de cintura da gente conseguir colocar a cor e a iluminação exatamente como o Uhum, cliente está pensando, né. uhum. Então, às vezes, a gente até fala assim: "Olha, então, talvez esse piso", às vezes você quer um piso mais escuro, às vezes depois você vai ter que comprar um piso um pouco mais escuro, porque a gente está escurecendo aqui. Aham. Existe toda essa questão, que é o que eu estava até comentando aqui com o Beto no último podcast. Você recebe um book e compra um apartamento, você vê uma imagem com um piso cinza escuro. Quando vai entregar lá na frente, a construtora coloca um piso, ela tem que ser fiel àquelas imagens. Então é muito o que a gente busca hoje também na XYZ, Sim. de trazer essa fidelidade ao projeto. E aí, eu acho muito interessante você falar dessa parte de textura, que é ir numa casa cor, andar, colocar a mão no Encostar, material, né? É. encostar, entender a diferença do brilho, do claro. Uhum, Uma ferramenta que me ajuda muito, que eu amo usar, é o Corona Color Correct, uhum. que eu uso pra caramba lá no escritório, todos nós usamos, né. E eu hoje faço muito parte da gestão entre o que vocês me entregam e o que o cliente Precisa. precisa, pede de alteração, eu filtro essas alterações. Às vezes é uma alteração que ele não tá sabendo explicar, mas às vezes já tá lá. Então tem muita coisa que eu preciso também filtrar para poder passar para vocês, que é uma questão interessante. Eu quero levantar aqui umas perguntas para a gente poder conversar, e saber de você uma dúvida que eu achei interessante aqui, que qual que foi a sua maior dificuldade quando você começou na equipe? Porque o Peixoto, ele começou lá, a gente já estava, o Tomás, o Igor, a gente já estava Uhum. junto, trabalhando, e aí você entrou. Qual que foi a sua maior dificuldade, assim? Você já se sentiu inserido? Você sentiu... Me conta aí, o que que Não, você... acho que não teve nada muito discrepante, assim, Uhum. não. Pra mim foi tranquilo, até por ser esse ambiente, tipo assim, é muito amigável, né? Acaba que a Uhum. gente tem um ambiente de trabalho muito fluido, muito leve, assim, então acabou que eu não tive muita dificuldade. Agora, eu acho que a maior dificuldade mesmo foi essa interação entre eu, você e o cliente, assim, o que eu preciso passar para você, o que o cliente precisa Sim. entender, mas eu acho que isso é construído com o tempo também. Por exemplo, Hoje é totalmente diferente. a gente tem um cliente X que a gente já fez 5, 6 projetos para ele, então você já entende qual que é a vibe que o cliente precisa, qual que é o material que ele gosta, como que é a iluminação que ele gosta, quais que são as mobílias ali, a texturização, a iluminação. Ah, tal cliente gosta de uma luz mais quente e com spot no chão, marcando, tal cliente já não gosta. Ele fala, eu já sei então, quais são os clientes que ele tá É, falando. e isso é bom, porque isso vai fidelizando o cliente também, né? A Sim. gente vai entendendo qual que é a perspectiva, o que que ele quer apresentar para os clientes dele. Então, assim, no começo isso é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai criando essa identificação. Acaba que você vai pegando, às vezes, alguns projetos, meio que fidelizando alguns projetos. Então, eu faço, às vezes, uns projetos só Sim. de um arquiteto, porque eu já peguei mais ou menos a manha, o que que ele precisa, como que ele gosta de entregar. Isso aí é muito bom, né? Porque vai otimizando o trabalho também. Você não precisa É. ficar voltando e o cliente falando, você já sabe mais ou menos a cor, o estilo, a iluminação, o que que ele gosta de apresentar, o que que Uhum. ele não gosta, o que que ele precisa apresentar, se é para apresentar para cliente, se é para vender. Então isso é muito bom, né? Eu, como gestora hoje dos projetos, sinto e tento levar sempre os projetos. Por exemplo, você gosta muito de fazer projetos com iluminação mais natural, mais branca. Aí a gente pega, por exemplo, os projetos de Amsterdã que a gente tem. É. Eu sempre coloco, porque eu sei que você gosta, é seu estilo, é o que você vai curtir trabalhar também. Uhum. Porque pensa, a gente também trabalha todos os dias e o legal é a gente ter o que a gente gosta de fazer ali. Ter Cla- prazer, né, em É, fazer a parada. claro que tem momentos que a gente vai fazer uma coisa ou outra mais difíceis e é normal. Ou às vezes vai ter que arrumar. Às vezes a gente amou a imagem do jeito que ela tá. Isso é uma coisa que acontece. E aí o cliente fala assim: ah, eu vou mudar isso aqui. E aí muda toda a imagem, e É. muda o que você queria. Mas é uma questão também da gente entender que
vai levar para o projeto que o cliente É precisa, o jogo de né. cintura, né, que você tem que ter pra É, entregar e ele gostar. Ele que tem que exatamente. gostar, não é a gente, né. Então, assim, É. apesar da gente ter trabalhado, feito: "Nossa, eu gostei mais assim", a gente pode eu acho que você faz muito isso, né, fala: "Ó, eu gostei mais assim, tá É, assim eu tá melhor tento, e tal". mostrar as opções, falar: "Olha, tem jeito a gente pode fazer isso aqui branco". Uhum, O 3D a gente falou muito disso na faculdade, né. O software, quando a gente abre ele tá em branco, a gente coloca o que a gente quiser ali. Eu posso fazer uma coisa que não existe, que não vai ser construída, mas não adianta, né. A uhum. gente precisa, entregar para o cliente o que vai acontecer. Então, assim, se o cliente às vezes fala: "Nossa, Daphne, eu queria colocar um material mais claro", eu consigo, eu posso fazer, assim tá muito legal. E muitas vezes a gente também faz 2 imagens, para Uhum, o cliente também mostrar para o cliente dele, uhum. para ter essa opção. É, tem uns lances, né, de uma imagem ser mais vendável, outra Uhum, imagem ser mais artística, e às vezes uhum. eu acabo puxando mais pro lado artístico, você É. vem: "Ó, isso aqui tá bem artístico, a gente precisa vender, isso aqui é pra É. vender". Então, assim, tem os lances, né, de entender o que que o cliente de verdade precisa pra gente Uhum. entregar aquilo e ele ficar satisfeito, falar: "Não, é isso aqui que eu preciso, tá ótimo, vai me ajudar a vender, ou vai me Uhum. ajudar a impactar, ou vai me ajudar, enfim, fazer o Eu que ele acho que precisa". tem até a questão do que a gente entra em animação, né. Você gosta muito de fazer animação, edição de vídeo, pensar no vídeo, pensar na música, Uhum, nisso tudo, porque eu acho que é muito artístico, que é a uhum. área que você gosta realmente, dessa parte de trazer uma pegada mais emocional, Sim. de fazer a pessoa olhar e sentir, ter sentimento sobre aquilo, Aham. sabe. E aí eu acho que na parte de vídeo e de animação a gente consegue colocar muito mais isso, que foi até a Ah, última animação que a gente fez agora. é, Com áudio narrado, com é. música ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre animação. O que mais te motiva? O que você mais acha interessante, assim, dentro da animação? Acho que o cliente geralmente tem um propósito, né, quando ele vai fazer um lançamento, ele quer vender. Então ele precisa mexer com o público X dele. "Ah, meu Uhum. público é um casal com tantos filhos", ou sei lá, "meu público é mais jovem, a galera que estuda e que vai ter um apartamento estúdio, vai lá só para dormir". Então, assim, entender o que que o cliente precisa e esse gap, né, a gente tem um gap, então a gente precisa comunicar o a gente precisa comunicar a pessoa final aqui, né, sei lá, é Uhum. um jovem e tal. Então como que eu vou editar, que música que eu vou usar, o que que eu vou fazer para mexer com aquela pessoa, para ela Uhum. conseguir entender qual que é o conceito do projeto, como que eu vou Sim. puxar o conceito lá que a galera do design, a galera do marketing fez, como que eu vou conseguir puxar esse conceito e trazer isso para ser palatável, né, tocável, para eu conseguir discernir, entender e levar aquilo para a pessoa comprar a ideia, Sim. né. Então isso acaba sendo uma área que eu gosto muito, né. A gente acaba fazendo as tracks De câmera. de Tem, assim, a gente pode escolher qual é a luz que vai ligar e desligar. Qual sim, é o jeito que a câmera vai sair e vai entrar, se vai ser pra frente, se vai ser pra trás, se vai girar. né, Isso é muito legal, que dá N possibilidades. E aí eu acho que a diferença é exatamente o briefing. né. É o briefing que vai levar você a fazer: "Ah, essa câmera eu vou movimentar muito? Ou eu vou deixar um vídeo bem mais leve, tranquilo? Qual que Uhum. é a sensação desse Igual, empreendimento?". a gente tem um empreendimento com uma pegada praiana. O que que eu vou movimentar na piscina? A água vai ser mais calma, a gente vai ter um passarinho cantando, a gente vai ter uma música que remete a essa Uhum. sensação de praia, e aí a gente vai ter ali numa transição um vento soprando e que vai trazer isso. Às vezes são memórias afetivas que a pessoa que está vendo tem, mas que são às vezes subconscientes, Que é entendeu? a gente que introduz. É, A justamente. gente tem que saber E aí isso tá colocar tudo isso. interligado, desde Uhum. a animação ali, como que eu vou fazer, o jogo de câmera, igual você falou, a movimentação da água, ou o céu, como é que vai estar a Uhum. iluminação, que eu não vou fazer algo que tem uma pegada praiana, colocar um céu nublado, né, e uma iluminação mais dark, né, aquele overcast que a gente fala. Então eu vou fazer uma iluminação aberta, um solzão e tal, como que a Concordo. música vai conseguir trazer isso também, né, a música acaba Uhum. mexendo com a gente, porque a gente é 70% água, né? Aham. Então, se a gente é 70% água, a música vibra na gente de uma frequência diferente. Então, a música causa Eu sou sensações apaixonada em diferentes. música, né. Então, essas tracks nas animações e tal, isso tem tudo
total influência, assim, no produto final, em quem eu vou conseguir alcançar, como que eu vou conseguir mexer com Eu essa concordo galera. muito com você. Eu acho que a música é um dos pontos principais do vídeo. A gente já fez, por exemplo, vídeo que vai para shopping. Lembra? A gente Uhum. fez uns de 15 segundos. Que vão Os para os totens, totens né? de shopping. Esses vídeos, eles ficam legais, mas eles não têm som. Então, quando você tá fazendo aquilo ali, quando você tá provando aquele vídeo, você fica assim, É, também sem vida, né? tipo, é. Só que aí, tudo bem, depois que você vai lá no shopping, você vê ele no totem, tá Uhum. tudo certo. Não tem por que ter uma música ali. Mas quando você tá fazendo aquilo ali, parece que tá sem vida, né? É. Mas aí você tem que tentar conseguir trazer o sentimento Sim, através do que você tem do que ali, você da tem. transição, da Exatamente. iluminação, da câmera, do andar ali, pra chamar a atenção de quem tá passando, né? Exatamente. Tô olhando aqui umas outras perguntas. Onde você pega as inspirações, por exemplo, quando eu te passo um projeto? Certo. Para você começar aquele projeto, a gente sempre fala de referência, de pegar inspiração para Uhum. poder começar. Qual é o lugar que você mais pesquisa, assim, onde você mais vai para entender e ver sobre aquele projeto para poder começar? É, isso é importante, né? É. Referência, acho que referência é tudo na vida, assim, tudo Uhum, que você vai fazer, se você não tiver boas referências, corre o risco de você dar errado, ou ficar brega, uhum. ou ficar feio. Então, assim, acho que em tudo na vida, tudo que você for fazer que envolva estética, se tiver boas referências e conseguir somar aquilo, para não virar um embaralhado de coisa, assim, se acabar se perdendo. Ficar tudo muito, né? É, Muita iluminação, muito e aí, às material. vezes, você mistura uma iluminação daqui com uma coisa daqui e fica nada a ver, assim. Uhum, Então, você criar... E eu acho que isso também é de vida, né? De berço, de como você é criado, de quais foram suas referências, sei lá, de música, de arte, de como que seus pais te passaram isso, onde Se você você já estudou. viajou. É, se você já viajou, tem umas referências fotos que eu Uhum. tirei não sei aonde aqui, que às vezes quando você vai fazer um projeto, isso vem na sua memória, você vai lá, nossa, assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é muito importante. Mas acaba que, assim, num contexto geral, eu acabo usando muito Pinterest. Eu amo. Então, eu Eu acho que tenho. assim. Eu acho que é o melhor lugar para você criar um mood board, Uhum, assim, e ser fluido e tal. É bem fácil, tudo que você for entrar lá, você tem bastante referência, consegue construir muita uhum, coisa legal. Então, sempre tem as pastas, assim, no uhum. Pinterest de tudo que eu preciso fazer. Eu acho que é super válido, assim, quando você tem que começar, às vezes, alguma coisa, principalmente do zero. Então, tem que criar um 3D do zero. Alguém me pediu para fazer, sei lá, a galera que está fazendo arquitetura, né? Tem lá um Uhum. projeto de interiores para você fazer em algum. Como que chama? É, Na área comum? matéria, alguma matéria. É tipo. Interiores um, interiores 2. Ah, na Na faculdade. faculdade mesmo, Ah, você tem lá tá. interiores um, você tem que fazer um Projeto de projeto, um interiores. projeto de Uhum. interiores e entregar isso no final do semestre. Então, assim, você não tem referência de nada. Começa a falar, meu conceito é esse, então meu conceito eu vou procurar no Pinterest alguma coisa assim, assim, Com monta uma certeza. pasta, começa a comer daquilo, né? Uhum. E aí você vai. Acho até legal, assim, tem um movimento literário que é o movimento antropofágico. Não sei se você lembra de estudar isso na escola. A gente estuda em literatura que a galera comia dos movimentos, né? Antropofagia, que é tipo assim, comer Sim. daquilo. Então ele ia lá, comia daquelas Uhum. culturas, comia daquilo, e aí o resultado de tudo aquilo, ele conseguia criar algo. Então, assim, eu acho isso É que muito nada se cria, do tudo zero. se transforma, Justamente. né? E Justamente. eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu particularmente gosto de ver referências, tanto do cliente que a gente já está atendendo, quanto de outros projetos que deram muito certo, quanto de projetos que não deram certo, que não fazer também. É muito importante a Uhum. gente entender isso. E acho muito bacana essa questão hoje da tecnologia, da gente poder ter um Pinterest, a gente poder ter um Instagram, da gente poder ter essa Tem muita comunicação página boa, assim, muita coisa boa no Instagram também de referência, para assim. você poder se guiar, porque assim, gente, a gente vai fazer o projeto de uma suíte, de um empreendimento para vender a suíte principal. Eu posso colocar uma cama preta, uma cama branca, uma cama bege com pé de metal cinza, Uhum. uma cama branca com pé de metal preto. Então, assim, é tanta opção.
Você pode colocar um veludo verde, azul, marrom, roxo. Então, Aí vai para o saber contexto também, né? Qual que é a proposta do entender o ambiente? briefing do cliente, ler isso e depois entender também referências que vão levar a isso, vão te ajudar a criar uma coisa da sua percepção, mas que tem ali uma inspiração por Sim. trás, né? É porque conta a sua bagagem também, tudo que você já viveu. Exatamente. Acho que, por exemplo, hoje a gente trabalha com algo que a gente não precisava ser formado em arquitetura, certo? Mas acho que essa bagagem da faculdade, de leitura de projeto, de influência, acho que foi a coisa que mais somou, né? Se a gente for olhar no contexto geral, faculdade e tal, talvez não precisava ter feito. Estava até conversando com os amigos hoje sobre isso. Nossa, mexer com 3D talvez não precisava ter feito faculdade. Mas tem um contexto de uma bagagem que a gente Eu acho. traz, de coisas que a gente entendeu, né? Uhum. Que a gente teve influência, né? De algumas coisas, a gente estudou algumas coisas que foram importantes. Então, assim, essa bagagem que a gente traz com essa leitura, com entendendo. Então, eu entendo o contexto, leio o briefing, eu já tenho algumas coisas na minha mente, aí eu Uhum. vou para referência, entendo algumas coisas, monto uma pasta lá, mergulho naquela referência, 1, 2, 3 dias, coloco, sei lá, uma música que ainda me leva para aquela Você vai referência. mergulhando no É projeto. justamente, você tem que entrar num nível de Uhum. imersão ali. Às Concordo. vezes isso no dia a dia pode parecer muito, sei lá, o que eu tô falando pode parecer muito Utópico. utópico, porque o dia a dia é pancada, toda hora você tem que entregar projeto, É. então É assim, muita pressão, né? Porque a gente trabalha com lançamento. é. Então, construtora, prazo, preciso lançar, corretor tem que vender, saiu o projeto aprovado na Então prefeitura. 1 milhão de projetos rolando isso no mesmo tempo, e você tá fazendo 3, 4 projetos ao Você tá mesmo fazendo um tempo. que é pegada jovem lá em Recife, tá fazendo um que é lá em Balneário para uma família de 5 quartos, É. apartamento. Então, assim, é Acaba às muita vezes sendo coisa. utópico isso justamente por esse fluxo de trabalho que você não conseguir, assim, mas às vezes é bom, assim, você tirar um time e falar assim, nossa, eu vou só, preciso entender isso aqui, vai Sim. valer a pena, entendeu? Uma Então eu coisa que penso eu muito acho que nisso. é muito bacana é viagem. Qualquer viagem. Você tá aqui, vai ali na cidade a 1 hora de distância, passa um final de semana fora. Qualquer coisa que você faz em relação a isso, a trazer um pouco também das coisas que você gosta de fazer, ir Uhum, para um lugar mais calmo, ouvir uma música, parar um pouco, te ajuda a refletir sobre sim. todas as questões, sabe? Eu acho que tem muito isso. E eu acho que você vai treinando um pouco seu olho também, Uhum. assim, você vai em um lugar diferente, você vê uma textura diferente, você vê uma parede, uma árvore diferente, uma árvore que não tem na sua cidade, uma árvore que é, sei lá, do bioma daquele lugar lá, Aham. é, sei lá, você vai lá pro sul, tem aquelas árvores Totalmente super diferentes que diferente. aqui não tem. Então, assim, às vezes você vai precisar fazer um projeto no sul, você treinou o seu olho a ver o verde daquela árvore. Então, assim, sempre quando a gente vai fazer um 3D, você fala, nossa, esse 3D tá, o verde tá muito saturado. Na vida real não é assim. Uhum. Ah, essa iluminação na vida real, ela não faz isso. Isso aqui tá muito fake, entendeu? Então você vai Uhum. treinando. Então a experiência de você viajar, de você sair, de você É. fazer as coisas diferentes, você acaba treinando seu olho, porque você acaba que sempre quando a gente que trabalha com 3D, às vezes a gente tá viajando, tá todo mundo conversando, fala, nossa, mas Esse vidro aqui, como esse que faz vidro. ele? Lá no programa ele tá com 1 de Glossner, zero tanto de não sei o quê, É, e aí a gente vai, fica viaja. viajando, assim, sabe? Então, assim, isso é bom porque a gente acaba treinando o nosso olho, né? E a gente vê, às vezes, as imagens, nossa, aí a gente acaba sendo mais crítico, né? Fala, nossa, isso aqui é render. Ah, não, isso Uhum. aqui não é render, por conta disso, 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 essa madeira tá Eu faço entregando. muito esse exercício comigo mesma, Uhum. porque eu sigo muita construtora, muita designer, muito fotógrafo, muita coisa. Tem hora que eu viro e falo assim, nossa, isso aqui é render ou foto? É, Isso é muito bom da gente fazer para treinar o nosso olho quanto à questão de iluminação, porque o que mais pega da gente ver que aquilo é imagem ou não é saber colocar um material de acordo com a luz. sim. Então, isso eu acho que é um dos pontos principais e que a gente traz hoje, né? Faz um trabalho muito legal juntos em relação a essa entrega, a essa expectativa também do cliente, trazer um resultado como um todo, em relação a prazo, a tudo isso junto, né?
E é muito legal a gente poder conversar um pouco disso. Eu fico muito feliz da gente conversar. Tem uma última pergunta aqui para a gente responder, que é com relação aos nossos projetos e como é que são as etapas da entrega até ser uma imagem final, Uhum. né? A gente sempre começa aí com a conversa inicial com o cliente entendendo sobre o projeto. E aí, depois que a gente tem tudo estabelecido, prazo, contrato, a parte burocrática finalizada, eu passo isso para a parte de produção com os meninos. E aí, na parte de produção, vocês ou recebem o 3D já, né? Ou então a gente recebe isso em 2D e vai fazer toda a criação do 3D, subir parede, janela, porta, Uhum. para depois começar a criar imagem. Então, acho que as etapas são mais essas, assim, de receber o projeto, entender se a gente vai modelar ele, ou fazer imagem, ou fazer só imagem. E aí a gente parte para essa modelagem, depois a gente coloca toda a parte de materiais, a gente vai para a iluminação para É. poder criar a câmera. E aí Uhum. a gente tem esse vai e vem com o cliente de aprovação E mesmo, você né? vai entendendo também nesse processo o que o cliente precisa. Ah, aqui vai ser Uhum. interessante ter uma iluminação, uma cena noturna para Uhum. mostrar a iluminação, porque o cara Sim, quer dar ênfase na iluminação para mostrar para o cliente que no exatamente. jardim vai estar iluminado. E aí você vai construindo isso com o cliente, né? Mas eu acho Uhum. que é primeiro, igual você falou, a gente entende o que o cliente precisa, começa a parte de modelagem, a gente dá uma texturizada básica ali, troca alguns materiais, né? Geralmente vem alguns materiais, a qualidade dos materiais vem bem baixa, então a gente troca tudo de vegetação, retexturiza Nossa, tudo. vegetação é uma coisa que a gente troca inteira, assim. Geralmente a gente troca a vegetação toda, faz tudo de novo, aí dá uma iluminada para sentir como que a cena tá, Uhum. e aí vai trabalhando os materiais, trabalhando a iluminação até chegar num final ali, mandar uma prévia pro cliente e vai Porque é lapidando e importante. Essa acertando, né? questão das prévias, eu acho ela muito bacana, até da forma como a gente faz. Porque ela leva o cliente ao caminho que ele quer. Sim. Então a gente faz a primeira prévia, ela ainda não tá tão formada. A gente vai formando isso com o cliente até a gente chegar num resultado final. Eu acho isso muito bacana. Tem vezes que são mais rápidas, tem vezes que a gente demora um pouco mais, porque a gente tá num processo de criação também. É muito ruim a gente ficar preso em só prazo também. Por isso que eu gosto, às vezes, de ter um tempo maior, Uhum. para que a gente consiga trabalhar aquilo ali e fazer E diferente. consegue entregar com qualidade melhor, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre vai priorizar por entregar uma Uhum, qualidade no máximo, no talo, uhum. apertou ali, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais, É, apressar um pouquinho mais para entregar o projeto com a melhor qualidade possível, né? Então, assim, eu acho exatamente. que uma das coisas que a gente sempre vai priorizar lá no escritório é por entregar algo bonito. Uhum. Então, bonito mesmo, que você olha e fala assim, nossa, essa imagem ficou bonita. Ah, não, Dafne, me dá mais um tempinho a mais, sei que os Deixa eu caras fazer isso estão, aqui. deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ajustar isso aqui, vamos melhorar ali, vamos fazer um Uhum. color grade, alguma coisa assim, para deixar mais bonito, mais vistoso, porque acaba que também não é só entregar, né? A gente quer entregar, fala, nossa, a gente às vezes vira um pro outro, né? Fala, ô, gostou? Como É que muito bom tá? essa O que interação. que você acha? O que Uhum. pode melhorar? O que que você acha? Tá bonito, né? Eu e o Igão, principalmente, que vamos fazer a imagem final ali. O que que você acha que pode melhorar? Tá bonito? Nossa, ficou legal. Não, Uhum. tá massa. É. Ah, tem um detalhezinho ali, dá pra mudar. Ou não, isso aí não vai Uhum. influenciar muita coisa. Então acaba que a gente sempre vai É muito priorizar para legal entregar essa algo melhor. troca. É. É isso aí, gente. Estamos muito felizes de poder conversar um pouquinho, né, sobre Prazer. renderização, sobre o nosso estúdio, como a gente trabalha. E esperamos que vocês que não nos conhecem, não conhecem o nosso trabalho, venham, mandem mensagem, entrem em contato, a gente está à disposição para conversar com vocês. E se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam nos perguntar, não deixem de perguntar, mandem aqui para nós. Estaremos esperando e logo mais teremos mais vídeos.